E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Hoje nós iremos entender sobre data e hora no Excel e nós vamos ver algumas questões relacionadas a elas. A data e a hora no Excel elas são comuns de se utilizar e o próprio Excel ele já tem um preparamento para lidar com operações relacionadas a elas. E por conta disso, nós vamos utilizar para auxiliar em algumas atividades, como calcular horas trabalhadas ou se não tempo em viagem, mas antes vamos entender como o Excel ele trata a data e a hora. Nós podemos trabalhar com a data dentro do Excel utilizando algumas formas. Mas antes de vermos essas formas, nós vamos entender como funciona aqui na nossa pasta de trabalho. Nós temos que a data no Excel, ela se trata basicamente de uma soma. Nós partindo de uma data de origem, e é essa que nós temos aqui. Partindo de uma data de origem, será basicamente essa aqui, que para descobrir nós vamos colocar 0. Estamos aqui no formato geral. Agora nós vamos atribuir isso para a data. Simplesmente temos aqui a data do dia 0/1/1900, que é a data inicial que o Excel tem como base. Então qualquer outra data que nós quisermos será uma soma a partir dessa data inicial. Como por exemplo, se eu colocar aqui uma data 01/2 do ano de 2000, muito bem. Aqui temos essa data e basicamente nós podemos atribuir isso aqui ao formato geral e nós temos aqui um número. Esse número é 36.557. Essa data de origem mais este valor que nós temos aqui, essa data formatada, que é o dia 1/2/2000. E nós podemos colocar a data de algumas formas, como eu tinha falado para vocês. Uma das formas é basicamente nós escrevendo a data de forma manual, onde podemos colocar aqui qualquer data, por exemplo, dia 5 do mês 7 do ano de 2020. E temos aqui a data, já em formatação de data. Muito bem. Podemos também fazer o seguinte, nós podemos utilizar um atalho no teclado que é Ctrl mais ponto e vírgula. E aqui nós temos a data. No caso, é a data de hoje. Muito bem. Agora vamos ver a hora. Para a hora, nós teremos uma formatação tradicional de horas, minutos e segundos. E nós podemos alterar a exibição através da formatação de células, que eu vou mostrar a vocês. É basicamente o seguinte, nós podemos colocar aqui uma data de exemplo, como 12, 30 e 30 segundos. Muito bem, esse é o formato tradicional. Ali em cima ele já está personalizado e nós vamos entender isso. Vamos clicar aqui com o botão direito em cima dessa célula e vamos em formatar células. Vindo nesse campo, será aberta essa janela e aqui podemos ver o formato que nós iremos atribuir à formatação dessa célula. Então temos aqui o formato de data, temos aqui os formatos onde nós temos dia, mês e ano. E se, por exemplo, nós quisermos ver apenas o dia e mês, nós vamos em personalizado, temos aqui o tipo e apenas apagamos a parte de ano e será mostrado apenas o dia e o mês. Na questão de hora, nós teremos o seguinte, teremos o padrão, hora, minutos e segundos e podemos ter algumas outras formatações, que seria a atribuição de PM ou AM de indicar manhã ou tarde, até mesmo a atribuição do formato completo de hora, minuto e segundo, porém com essa atribuição, além de outros alguns formatos. E nós também temos um atalho no teclado para poder ter a hora, onde nós vamos colocar o seguinte, o atalho no teclado é Ctrl, Shift e apertamos a tecla ponto e vírgula. Aqui nós temos a hora atual do computador que o Excel está rodando. E com isso podemos realizar qualquer operação com esses dois formatos, de data e hora. Muito bem, podemos fazer o seguinte também. Além desses dois, que é a data e a hora de forma assim separada, nós podemos também ter um formato que é a junção dos dois, que será o seguinte, vamos colocar aqui uma data. Vamos colocar dia 8 do mês 5 do ano de 2019 e a hora nós vamos colocar a 17 horas. Muito bem. Aqui nós colocamos a data e a hora. Se nós fizermos qualquer operação com esse valor, nós vamos conseguir trabalhar com um todo e não apenas com um dos dois termos. Então vamos agora ver alguns exemplos. Primeiramente, nós temos o seguinte. Neste caso, nós temos aqui uma espécie de resumo de horas trabalhadas, onde nós temos os dias de trabalho, e nós temos quando entrou, o check-in, e nós temos quando saiu, que é basicamente o check-out. E a partir disso, nós vamos ter as horas trabalhadas, que por sua vez, nós vamos ter o total de horas ao longo de um mês, por exemplo. Então, vamos lá. Para trabalharmos com hora, é basicamente um trabalho algébrico,
onde nós vamos pegar o valor final menos o valor inicial, e nós conseguimos assim tratar dessa forma. O Excel consegue tratar dessa forma numérica para nós conseguirmos realizar essas operações. Então vamos aqui fazer o seguinte: teremos que a hora final, a hora que saiu, a hora do checkout, menos a hora do check-in, que foi o total naquele dia. Aqui nós temos a quantidade de horas. Muito bem, agora nós vamos simplesmente atribuir isso para todas as outras células, que nós vamos saber ao longo de cada dia quantas horas foram trabalhadas. E assim nós podemos calcular o total de horas, que será o seguinte: vamos colocar aqui a soma de todas as horas trabalhadas, e para isso nós vamos utilizar a função soma. A função soma nós vamos somar aqui todos esses dados e vamos apertar Enter. Aqui temos o total de 17 horas. Só que não é um valor coerente, onde nós temos aqui que nesses dois primeiros casos temos 9 horas trabalhadas. Logo, se nós vermos aqui a soma dele dá 18 horas, então este valor não está sendo correto de acordo com o que nós temos, onde o resultado será de 89 horas, que é o total de todas essas horas trabalhadas. Porém, nós não tivemos esse resultado aqui. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos clicar com o botão direito, vamos vir aqui em formatar células, nós vamos aqui em hora. Aqui nós podemos ver algumas características, algumas formatações, mas nós vamos em personalizado. Aqui em personalizado nós vamos procurar esse aqui, onde nós temos a hora em colchete e temos os minutos, apenas horas e minutos. Vamos dar OK e simplesmente temos aqui o resultado, onde será somado cada hora de cada dado que nós estamos passando. E aqui nós temos o total de 89 horas que foram contabilizadas entre a entrada e a saída ao longo de todos esses dias. Vamos ver o próximo exemplo, que trata basicamente daquela junção, onde nós temos a data e nós temos a hora. Neste caso, nós temos aqui o tempo de viagem entre dois lugares. Para isso, nós temos a data e a hora que foi embarcado e a data e hora de desembarque. E com isso, nós vamos calcular quantas horas de viagem. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a data de desembarque, a data e a hora de desembarque, menos, vamos realizar a subtração da data e hora de embarque. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter aqui um total de 0,6. Mas esse resultado ele não é o resultado que nós consigamos entender o tempo de viagem que foi entre os dois lugares. E nós queremos saber o resultado em horas. Logo, nós vamos fazer o seguinte: clicar com o botão direito, vamos em formatar células, e aqui nós vamos colocar em hora, e vamos colocar nesse tipo, onde temos aqui 37 horas, 30 minutos e 55 segundos. Aqui nós compreendemos que esse 37 basicamente se trata que ele sai daquele padrão de 24 horas, onde ele não tem essa limitação das 24 horas. Tanto esse caso quanto este aqui, porém este só mostra uma casa em segundos. Então vamos utilizar esse caso aqui. Então apertamos OK e muito bem. Temos aqui o nosso resultado de 14 horas, 24 minutos e 0 segundos dessa viagem. E também nós podemos atribuir isso para todas as outras células e nós teremos aqui o resultado. Muito bem. Temos aqui que algumas viagens foram 7 horas, 12 minutos, 42 horas, 21 horas, assim por diante. E com isso nós vemos como nós podemos trabalhar com horas dentro do Excel.